Entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, o impacto da decisão da presidente da República em manter o ministro Levi onde está. O Jornal da Gazeta recebe o economista Amir Cair, consultor em finanças públicas e ex-secretário municipal das Finanças em São Paulo, na gestão Luísa Erundina. Agradeço sua presença, Cair, e quero começar exatamente com o ministro da Fazenda. Uma pressão muito grande para a presidente Dilma tirar o ministro Levi por parte de aliados do PT, o próprio presidente Lula, que acha que, eles dizem, que o ministro já venceu o prazo de validade. Dilma parece não ter gostado e lá da Turquia mandou o recado: Joaquim Levy fica onde está. A presidente acertou em manter o ministro? Olha, Maria Lídia, eu não sei se acertou em manter o ministro e nem sei se a alternativa apresentada pelo Lula, substituí-lo pelo Henrique Meirelles, que foi presidente do Banco Central durante todo o mandato do Lula, os 2 mandatos, vai resolver. Por uma razão muito simples: está se atacando a questão do desajuste fiscal pelo lado errado. Qual é o lado errado? O lado dos juros. 95% do rombo fiscal do Brasil são juros. 4,5% é perda de arrecadação e apenas 0,5% é aumento de despesa. Então você não combate o desajuste fiscal que o Brasil tem se não atacar a conta de juros. Essa é a conta. O senhor diz que o ajuste fiscal é um sacrifício inútil. Eu já li em artigo seu essa expressão. Por outro lado, fala também bastante sobre a questão da alta taxa de juros. Quem ganha e quem perde com essa taxa de juros, taxa básica, nas alturas como nós vivemos? Porque sempre há quem perca e aqueles que ganham. Quem está levando vantagem? Normalmente são os bancos, que são os grandes aplicadores em títulos do governo. Eles recebem o dinheiro à vista, custo zero, e aplicam em 14,25, que é a taxa de juros. Quem ganha também são alguns aplicadores, é uma população pequena, da ordem de 1,5% da população brasileira, e perde todo mundo. Todo mundo por quê? Porque você tem recessão no país, que ameaça o desemprego das pessoas, você tem um clima de uma certa intranquilidade crescente na sociedade, e isso tudo é devido ao fato de que você não põe em ordem as finanças públicas. Há que pôr as finanças públicas em ordem. Para isso, você tem que combater a questão dos juros. A presidente Dilma, ela defende enfaticamente a volta da CPMF como uma solução para o Brasil. Ela diz que o governo está fazendo a parte dele e que isso é um sacrifício a mais, mas que é fundamental para recolocar, para o reequilíbrio da economia. No seu entender, a volta da CPMF tem essa força toda ou pode aprofundar a recessão? Eu acho, Maria Lídia, que aprofunda a recessão muito mais do que a receita nova da ordem de 32 bilhões de reais que eles esperam arrecadar. Ocorre que você tem 32 bilhões, mas se você aprofundando a recessão, esses 32 bilhões evaporam rapidamente, compreende? Você perde na atividade da economia e, consequentemente, você perde na arrecadação tributária. Você tem, por outro lado, 480 bilhões de reais de juros. Você vê a desproporção, 480 bilhões de reais contra 32. Não se deve pensar em aumentar a CPMF aqui no Brasil. Mas na questão de mais imposto, seria a CID uma alternativa mais palatável? A CID pode ser uma alternativa no sentido de você usar os recursos para o transporte coletivo, que essa foi a finalidade da criação da CID, e isso não foi respeitado pelo governo. Mas a CID vai dar o quê? Uns 10, 15, 20 bilhões. Não é isso não é nada, não vai resolver. Certo. Bom, e o que é a alternativa, né, para o sacrifício inútil no lugar desse ajuste fiscal que o senhor está dizendo, que é o sacrifício inútil? O que é a alternativa para a taxa Selic que está nas alturas, mas o governo justifica que é a defesa para conter o avanço da inflação?
Na O que realidade, pode ser ao invés de? pode ser muito simples. Primeiro, todos os países do mundo trabalham com a sua taxa básica Selic deles ao nível da inflação. Ninguém trabalha com Selic acima da inflação. Segundo, você tem 370 bilhões de dólares em reservas. Existe um estudo recente do Banco Mundial que mostra que você não precisa ter mais do que 170 bilhões de dólares. Ou seja, se você vender 200 bilhões de dólares, que é o excesso, você abate quase 30% da dívida do país e economiza cerca de 150 bilhões de reais a cada ano. É uma alternativa. Na questão da busca, né, de soluções, de caminhos para a saída da crise econômica, há correntes, vamos dizer, né? Aqueles que falam, troca lá no Ministério para mudar essa política, há programas alternativos, a Fundação Perseu Abramo apresentou um trabalho muito bem elaborado. O senhor subscreveu aquele trabalho? Eu não subscrevi, mas eu concordo com a maior parte desse trabalho. Já conversamos com o Márcio Postman sobre essa alternativa. Mas a indagação é que há um outro lado que está entendendo que a superação da crise econômica só acontece se houver o impeachment. No seu entender, impeachment pode destravar essa crise? Olha, Maria Elide, sinceramente eu não sei se o impeachment resolve alguma coisa. Sempre se procura alguma solução, uma solução milagrosa, uma solução como se resolvesse. Se houver o impeachment, o que eu acredito é que não vai se mexer na política econômica, pelo menos a como está colocada. Na disputa eleitoral tinha o Aécio, tinha a Dilma, cada um com a sua proposta. A Dilma propunha uma coisa que mudou para o lado do Aécio. Então, se entrar outra corrente diferente dessa, vai fazer exatamente o que vem sendo feito. Ou seja, você vai continuar a botar um ministro da Fazenda que serve aos interesses do mercado financeiro, quando você deveria ter um ministro da Fazenda que representasse a economia real, ou seja, aqueles que produzem, a indústria, o comércio, a agricultura. Rapidamente encerrando, o que pode resgatar a confiança perdida, a confiança que está em níveis tão baixos que desestimula qualquer tipo de investimento? Eu acho, Maria Lídia, que o mais importante nisso tudo é você recuperar o crescimento econômico. Isso não é uma questão difícil, foi uma questão abandonada em função do tal do ajuste fiscal, que criou um verdadeiro desajuste fiscal. E enquanto você não mudar esse clima e não mudar a perspectiva que as pessoas precisam ter para trabalhar em paz, para viver em paz com as suas famílias, para honrar os seus compromissos, então, enquanto isso não acontecer, nada vai mudar. Obrigada, Mircair, por seus esclarecimentos. Uma boa noite. Boa noite.